Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Missão Educar, o programa onde a educação é a estrela principal. E você já sabe, desde agora você pode começar a mandar pela tela da TV a sua mensagem, pergunta, comentário, experiência educacional. Fale com a gente, estamos interagindo com você aí. E você sabe que nós temos no Facebook o grupo Missão Educar, que tem quase 400 educadores participando. Entre lá, conheça, participe. E temos também a nossa página de curtir, que já tem quase 800 curtidas. E quem curte a nossa página recebe todos os nossos informativos. E hoje a nossa temática é a educação infantil passando para a educação fundamental. A criança que brincava e agora vira aluno. E esse início de vida escolar de uma criança, que vai de 0 a 5 anos na educação infantil, que não é simples, não é fácil, né? Então, como é que os pais, os mestres podem, não só mestres, mas todo o pessoal da área escolar, pode colaborar para que essa criança, então, tenha um ingresso feliz, gostoso, e que ela tenha muita vontade de continuar na escola, estudando, pegando o sabor de aprender. E a gente, então, para começar o programa, cumprimentamos o nosso professor Diceu Moreira. Bom sempre, professor Diceu Moreira. Bom sempre, Serrano. E um bom sempre, onde eu sempre fico pensando nas minhas caminhadas nesse Brasil afora. Meu Deus do céu, onde é que vai parar a educação infantil se nós não nos ativermos a ela, principalmente incluindo a família, a escola e a sociedade? Por isso mesmo, já há algum tempo, eu participo também do Facebook da nossa convidada de hoje, da Nelice, e acompanhei bastante. Falei assim, essa precisa vir para cá para bater um papo com a gente. Então, vamos ver o que ela vai trazer para a gente hoje de muito especial, Serrano. Muito bem. E o senhor disse para nós, semana passada, que ia plantar 3 árvores para ir lá para Sobral, né? Para compensar o carbono que o avião queimou. E como foi lá, professor? Não, foi ótima a experiência. Realmente eu vou ter que pagar a cota de carbono. Mas foi muito bom, teve um evento lá, um congresso de educação. Foi o primeiro organizado pela Dinâmica, juntamente com a Lídia Azevedo. E eu acho que isso deu um destaque especial lá para a região. Porque é preciso que os congressos não fiquem só nas grandes cidades, nas grandes capitais, que vá para o interior do Nordeste, para o interior das pequenas cidades, para que o professor realmente possa praticar aquilo que a gente vem tanto falando na educação, inclusão. Mas se são só nos grandes centros, automaticamente ele fica excluído de participar dessas atividades. E o que o senhor trouxe para nós, para a gente poder ver lá? Temos fotografias, vídeos? Tem fotos aí, duas entrevistas que eu creio que vai contribuir um pouco aí para a nossa reflexão. Vamos ver as fotos. Olha, mas que bonito, professor. Casa cheia? É, relativamente cheia, né? Dá para perceber olha, que tem algumas coisas... Não, mas sempre tem, né? Isso é normal, né? Mas muito bem participativo. Tem mais alguma foto? Ah, isso. Sim, foi muito bacana esse anúncio. Portal, né? Onde essa cidade ficou marcada pela teoria da relatividade entre Einstein. Se comprovou no Brasil a teoria da relatividade. Que chique, lá em Sobral. Que bacana. Essa é a equipe da Dinâmica Consultoria, com a Lídia Azevedo, né, que organizaram o evento de lá. Ótimo. Olha que beleza. Isso. O pessoal muito animado lá pelo jeito. Foi um grupo de professores vindo de pelo menos 8 ou 10 cidades da região. Ah, é? É muito interessante a forma com que foi organizado o evento, que dá esse sentido de inclusão. O Vale do Acaraú não é só Sobral, são todas as cidades ali em volta. Há uma integração entre eles, né, professor? É, bastante. E temos entrevista? Tem entrevista, sim. Opa, que bacana, vamos ver aí. O programa Missão Educar aqui na cidade de Sobral, no Ceará. Entrevista agora a Pedro Pinto, que é o diretor da Dinâmica Consultoria, para falar sobre um outro grande empreendimento na área de capacitação de pessoas, que é o Empreende Litoral. Professor Diceu, mais uma vez nos encontramos aqui em Terra Cearense. Nosso último encontro havia sido em Fortaleza, no Ceará, né? E é um prazer estar com o senhor aqui nesse momento também, contribuindo para que nós possamos construir o primeiro Congresso de Educação do Vale do Acaraú, que é a nossa entrada no mercado cearense, e que eu estou muito feliz com o público que nós tivemos aqui. Mas, na realidade, a dinâmica está em fase de expansão. Nós temos a meta para esse ano 6 grandes projetos, né? Nós estamos realizando hoje o Congresso de Sobral, e dia 1º de maio nós vamos ter o Empreende Litoral, Construa Seu Sucesso na Praia,
que é um evento voltado especificamente para estudantes da área de administração, economia, contábeis, turismo e outras áreas, porque hoje nós sabemos que o empreendedorismo brasileiro é um povo muito empreendedor. Então nós vamos dar ferramentas para que esses estudantes possam sair da universidade para o seu próprio negócio. Em junho, dia 3 a 6 de junho, nós vamos ter a realização do 7º Congresso Meio Norte de Educação, que é em Parnaíba, que já é um congresso consolidado, que vão ser diversos palestrantes. Esse ano nós vamos ter nosso amigo José Pacheco, que vem de Portugal para estar com a gente lá, né? Então é um evento que já está no calendário educacional de Parnaíba. E já estamos também com 2 projetos definidos para o segundo semestre de 2015. O primeiro dele é um show, né? Um show com o padre Fábio de Mello, que nós vamos estar levando a Parnaíba. É um evento que Parnaíba não tinha, e nós vamos aproveitar o padre Fábio de Mello para estar lá evangelizando conosco, fazendo um grande show. E vamos entrar também em Camusim, que é uma cidade do Ceará, com o Camu Saúde. É um evento voltado para estudantes da área de saúde, de medicina, odontologia, enfermagem, onde nós vamos estar reunidos em Camusim. Camusim é uma cidade turística do Ceará. Vamos levar os estudantes lá para tratarem da área de saúde e também para conhecer as belezas naturais de Camusim aqui no nosso Ceará. Então, professor, hoje nós nos sentimos muito felizes, a dinâmica expandindo mercados, expandindo horizontes, e assim, agradecer muito a sua motivação, seu apoio, que sempre nos motivou nas conversas que nós temos nos intervalos, nas palestras. Então, com esse intuito que nós queremos chegar, inclusive ontem aqui na abertura do congresso eu disse que a nossa meta é em 10 anos ser a empresa de treinamentos do Nordeste, a primeira empresa, a melhor empresa de treinamentos do Nordeste brasileiro. A Dinâmica Consultoria tem como meta em 10 anos ser a melhor empresa de treinamentos educacionais do Nordeste. Então a gente agradece a Missão Educar, nosso professor Serrano, que a gente vê lá com o senhor fazendo um programa bastante interessante, e gostaríamos de contar com a presença de vocês sempre nos nossos eventos. Ok, muito obrigado, professor. Programa Missão Educar aqui na cidade de Sobral, no Ceará, para falar a respeito do primeiro Congresso de Educação do Vale do Acaraú. Professora Lídia, por gentileza, gostaria que você dissesse para a gente quais motivos levaram vocês a organizar esse evento aqui na região. Professor Disseu Moreira, é uma alegria estar aqui participando do seu programa e recebê-lo como palestrante do primeiro Congresso de Educação do Vale do Acaraú. Eu gostaria de falar sobre o sonho do projeto. Esse projeto, ele foi idealizado pelo Pedro Pinto, que é o diretor executivo da Dinâmica Consultoria, uma empresa que funciona em Parnaíba. Então, o Pedro, há mais de 7 anos, ele tinha o desejo de realizar o evento em Sobral, mas não sabia que parceira ou que parceiro ele poderia encontrar para realizar o evento. E nas mídias, o Pedro me localiza, entrou em contato, veio em Sobral em dezembro do ano passado e nós começamos a conversar. Quando o Pedro veio, ele trouxe o projeto, ele trouxe os temas, porém eu fiz algumas pontuações com ele, e ele sempre muito flexível, me ouvindo. Nós fizemos adaptações de alguns temas, de palestras, de forma que o projeto ficou muito bom, e eu recebi o projeto com muito carinho, com muito amor, porque gosto de trabalhar com formação de professores. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, e sempre gostei de trabalhar na área de formação de professores. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, a formação inicial, seja qual for a universidade, ela não dá conta de preparar o professor para os desafios na educação básica. Então, esse foi o projeto que veio também para atender essa demanda. Nós nunca tínhamos tido aqui em Sobral um congresso de educação. Então, o primeiro congresso de educação do Vale do Acaraú. Por quê? Porque ele convidou mais de 20 municípios em torno de Sobral. Então, o tema do nosso congresso é Práticas Pedagógicas Inovadoras, um novo olhar, uma nova educação. O que é que acontece? Nós nunca podemos imaginar que estamos prontos. Sempre temos desafios, vivemos o mundo da complexidade. A Edgar Morin fala muito bem sobre essa teoria, sobre as incertezas. E aí o educador, ele precisa ter essa consciência de que precisa estudar,
de que precisa ter mais conhecimentos, estratégias, trocar experiências, e quem vai dar conta disso daí, dessas contribuições, vai ser a formação continuada. Então, esse projeto, esse congresso, ele trouxe palestrantes dos mais variados lugares, com seus olhares, com seus novos olhares, para enriquecer e inovar as práticas pedagógicas aqui no Ceará. Recebemos o Disseu Moreira, que é o nosso entrevistador de hoje, que fez uma palestra maravilhosa sobre bullying, maravilhosa, como o bullying acontece de maneira silenciosa nas nossas relações, no trabalho, na relação professor-aluno, e que é preciso que o professor observe as suas atitudes para que ele não cometa o bullying em sala de aula. Tivemos ontem o tema sobre os desafios para uma escola humana e pedagógica. Enfim, são muitos temas que nós estamos trabalhando, temas voltados para a motivação dos professores, a importância de amar a profissão, os conflitos familiares, as relações professor-aluno, que será trabalhado pela Jane Haddad. Edileide Castro vai trabalhar o tema Educadores que fazem a diferença. Então, a nossa programação está assim, está recheada de temas importantes e inovadores para melhorar as práticas pedagógicas dos professores. E é uma alegria participar desse projeto com o Pedro Pinto. Ok, Missão Educar falou então com a professora Lídia Azevedo, que também é consultora, tem uma empresa aqui na região, que quiser fazer o contato com ela, esteja à vontade, inclusive através do nosso programa Missão Educar. Um abraço, professora, muito obrigado. Um abraço de seu. A empresa Lídia Azevedo, consultora educacional. Vocês acessam fácil a fanpage Lídia Azevedo, consultora educacional, os mais variados serviços na área de consultoria educacional, palestras, eventos educacionais voltados para todos os temas pertinentes e importantes para dialogar e melhorar a prática pedagógica dos professores. Formação de professores, currículo, avaliação e tantos outros. Então, estou disponível para novos contatos. Muito obrigada, Disseu. Obrigado. Então, aí está o congresso lá de Acaraú, da Dinâmica, da Lídia. Um abraço a todos eles, aos professores que lá estavam, porque realmente ali deu um destaque muito diferenciado, porque se leva um congresso com base nas necessidades da região. Parabéns, Lídia. Um abraço, Pedro, e até uma próxima vez. Então, como sempre digo a vocês, o professor Disseu Moreira ministra palestras, workshops, capacitações, e ele tem no site dele inúmeros temas, né? E também desenvolve temas especiais, como ele falou agora há pouco, de acordo com as necessidades. Entre lá, www, né, obviamente, disseumoreira.com.br, ou então no Facebook dele, Disseu Moreira. E você vai, então, poder contar com o professor Disseu Moreira para aquilo que a sua escola, o seu município precisa, tanto na área educacional como também na área de RH. Isso é muito importante. E aí a gente anunciou, né, nossa entrevista, que é sobre justamente essa primeira fase da criança na escola, né? O ensino infantil, a educação infantil, aí indo para o comecinho do fundamental, e aí já tem uma transição e tudo mais. E a gente, para isso, vai, daqui a pouco, começar a nossa grande entrevista. Eu só lembro a vocês, antes de começar a entrevista, que você pode falar conosco fora do programa, se você se lembrar de alguma coisa, usando o nosso e-mail, que é o missãoeducar2012@gmail.com. missãoeducar2012@gmail.com. E agora vamos realmente para a entrevista, todo mundo ávido para saber mais sobre esse assunto, né? Vamos então falar o nosso bom sempre para a professora Nelice Pompeu. Boa tarde, bom sempre, professora, bom sempre. Bom sempre, agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com o convite que eu recebi do professor Disseu também, nós não tivemos contato. E estarei aqui falando, né, um assunto que eu sou muito apaixonada, que é a educação infantil, e essa transição para as séries iniciais do ensino fundamental, que eu tenho acompanhado, né, eu leciono já há 24 anos, minha formação maior é na educação infantil e também nas séries iniciais do fundamental, né, já trabalhei tanto na rede particular quanto no Estado, atualmente trabalho na rede municipal de São Paulo,
E eu sou bem apaixonada mesmo pelos pequenos, então eu tenho uma vivência de sala de aula, do chão da escola. Também como mãe, tenho um filho de 10 anos, então também passei esse processo em casa, essa transição, essa alteração de mudar para o primeiro ano, né? Também vivenciei isso do outro lado. E estou aqui também à disposição, né, se alguém tiver alguma dúvida, porque é um assunto que acaba envolvendo não apenas o aluno e a escola, e sim a família. A família em especial, né? Com certeza. Muito bem. E nesse sentido, então, já aproveitando a primeira pergunta para você, se existe aí essa preocupação hoje com essa fase das transições do ciclo, você que já está há 24 anos de experiência, portanto, no magistério, me diz, quando é que vocês começaram verdadeiramente, como é que a educação começou a se preocupar e perceber, porque essa transição existe desde o meu tempo, que já faz um bom tempo. Sim. Toda mudança, seja ela mais simples, o aluno mudando de uma classe para outra, de um ano para o outro, já vai gerar uma ansiedade, né? Já mexe com as nossas estruturas, porque o ser humano ele é sempre resistente às mudanças, desde as mais simples às mais complexas, né? Porque a gente não sabe o que é o novo que vai chegar, como nós vamos reagir, o que nos espera. E lógico que uma pessoa sempre reage diferente da outra. Imagina uma criança, né? E até, inclusive, essa mudança sempre ocorreu, né? Eu acho que é um momento de transição, é um ritual de passagem. Não apenas a criança da educação infantil para o primeiro ano, do 5º para o 6º ano, no fundamental também, né, que aí também é uma outra mudança significativa, porque ele deixa de ter 1, 2 professoras, aí passa a ter vários professores, né, quando passa já para o ensino fundamental 2, cada professor às vezes tem uma postura, tem uma forma de ensinar, uma forma de interação com os alunos, e também é uma fase que a criança está entrando na adolescência, que é uma outra mudança também que ela já está passando, mudança, justamente, né? Isso seria do 5º para o 6º ano, para o Fundamental 2. Quando a criança também sai da creche, do Centro de Educação Infantil, e muda para uma escola de educação infantil, também é outra mudança, né? Porque geralmente ela entra pequenininha, ela passa alguns anos lá e depois ela se vê mudando para uma escola também diferente, que também vai mexer com as estruturas da família, da criança, um espaço novo. Agora, a mudança, que eu acho que é inclusive é o nosso tema de hoje, né, que é a criança que sai da educação infantil, da pré-escola, para o primeiro ano, é uma questão que tem muitos assuntos, porque recentemente, a partir de 2006, inclusive, eles anteciparam essa idade que a criança está ingressando no primeiro ano. Anterior a isso, a criança já ingressava com 6 para 7 anos. Que também já era uma mudança que a criança sentia, porque 7 anos também continua sendo criança. E de um ano para o outro, eu noto que a criança muda muito, né? Em 6 meses, a criança acaba apresentando mudanças significativas. E em vários sentidos mesmo, né? Maturidade, né? Uma criança nunca é igual a outra também. E agora, com essa antecipação, eu percebo que foi uma coisa muito imposta, porque foi uma lei de 2006, que acabou ampliando o ensino fundamental para 9 anos, né? Antes era até o 8º ano, até a 8ª série, agora até o 9º ano, e aí antecipou em 1 ano a entrada da criança no Fundamental 1, no primeiro ano. Eles entram com 5 anos, alguns, para completar 6 até dia 31 de março, que é a data de corte, que precisou se estabelecer, inclusive, normatizar uma data de corte, porque senão a criança entrava com 5 e ia completar 6 só no final do ano. Então, eles preferiram disciplinar, né, uma medida que orientou isso, até porque alguns pais estavam entrando na justiça para querer matricular o quanto antes a criança no fundamental. E aí, então, agora tem essa exigência, né, que seria até a data mesmo de corte, até dia 31 de março, no ano que a criança será matriculada. Então, eu, como professora, inclusive, que eu fui de primeiro ano, eu recebi alunos de 5 anos entrando para o primeiro ano. Eles são pequenos. E eu percebia, na prática, que muitas vezes nem o mobiliário da escola estava adaptado para receber esses alunos. A mesa era grande, a cadeira era grande, eles ficavam balançando a perninha. E outra coisa também que me chama a atenção nessa transição é que parece que até a educação infantil,
que envolve a criança de 0 a 5 anos, nós tratamos como crianças. Crianças da educação infantil, crianças da pré-escola. Passa para o primeiro ano, ela passa a ser aluno, o aluno do primeiro ano. Ela amadurece de um dia para o outro. É fruta, né? Está verde, amadureceu, então está prontinho para o... Mas, Elis, nós estamos falando aqui, e eu sei que o Serrano tem uma coisa que ele comentou aqui em off, que, na verdade, sim, nós falamos, já entramos com você perguntando, mas seria bom que o pessoal soubesse também um pouquinho dela, né, Serrano? Você tem um currículo aí também, é bom. Eu vou ler. A professora adora falar, né? Mas faz parte. E aqui, nós também. Eu tenho 2 professores aqui, esse é o meu problema. Três. Então, a professora Nelice, ela é formada no magistério, que é aquele segundo grau que formava professores. Depois ela fez pedagogia, aí fez pós-graduação em psicopedagogia, fez pós-graduação também em especialização para professores da Escola de Educação Infantil, por isso que ela conhece tanto assim também. E de 1ª a 4ª séries. Então, ela juntou essa continuidade, né? Professora de Educação Infantil, como ela falou agora há pouco, chão de sala, né? Já há 24 anos, mas hoje ela dá aula no infantil e também no Fundamental 1. É diretora do Sindicato dos Profissionais de Educação no Ensino Municipal de São Paulo, do triênio 2014 e 2017. Então, com 24 anos de experiência já. Então, daqui a pouco a gente vai voltar com ela. O nosso programa começou muito bem, com umas entrevistas vindas lá do Ceará e tudo mais. Nós precisamos dar uma andadinha agora para agradecer os nossos patrocinadores, né? E na sequência nós vamos falar de um deles. Então, você sabe quem são os patrocinadores, né? Temos a Serplan, que é o DNA da Educação. Nós temos também o Congresso Conhecer, que está chegando, fiquem aí de olho. E temos a Ravan, onde alimentar-se é mais do que comer. E já vou aproveitar a oportunidade, para a gente poder voltar com a professora, para a gente já falar da Serplan. E a Serplan, ela tem já algumas novidades interessantíssimas, né? Nós temos aí agora, a Serplan tem o PNGE, né? Que realmente está acontecendo no Brasil inteiro. O próximo agora no Rio de Janeiro, no final do mês. O PNGE é isso aí, é o Programa Nacional de Gestão Educacional. Então, vocês estão vendo aí várias capitais brasileiras, né? Rio de Janeiro agora no final desse mês. E também ele tem o School Business, né? Que vai ser em São Paulo no dia 12 a 14 de agosto. E teremos aí até a participação do nosso professor Dirceu Moreira também. O que a Serplan dá para você? Ela pode tanto fazer a gestão da sua escola, financeira, administrativa, marketing, RH, como ela também pode ensinar os seus profissionais a fazerem isso. Porque aí você pode, então, focar na sua escola, naquela vocação que você pode ter desenvolvido já há mais tempo, que é a própria educação. Entre lá no site da Serplan ou no Facebook, você vai conhecer tanto o PNGE como também o School Business, e você vai ver, então, que realmente a Serplan é uma parceira preciosíssima para qualquer escola. E voltamos, então, agora para o professor Dirceu Moreira, para que ele continue a entrevista aí com a professora Nelice. Nelice, então, já que você falou e fez uma colocação que eu acho importante, essa questão da transição, agora, então, me diga, na tua experiência aí, quais são os maiores obstáculos que se encontram, que a criança enfrenta, porque ela deixa de ser criança para, de seguida, num toque de mágica, virar um aluno, né? Quais são os problemas, Nelice, que está sendo feito para amenizar esse processo dessa mudança? Como uma mudança que ocorreu em 2006, né, a mudança da faixa etária, porque anterior a isso a criança ingressava de 6 para 7 anos na primeira série, né, agora é primeiro ano de 5 para 6, na verdade, foi mudado a lei, a faixa etária, mas, pelo que eu acompanhei, ficou meio que só nesse aspecto burocrático mesmo, né, só a parte legal da situação. Não houve adequação do currículo, uma adaptação para essas crianças menores, praticamente o mesmo currículo que era trabalhado na primeira série, é o mesmo que é colocado para essas crianças de primeiro ano, né? Não houve também, muitas vezes, a escola não está adaptada na parte da sua estrutura, tanto a questão de mobiliário, de espaços, a própria carteira, como eu citei, muitas vezes o tamanho da criança, tem crianças de 5 anos, que às vezes são bem menores do que uma de 7 anos, por exemplo, então fica meio perdida, fica com a perninha balançando, né?
ela também já é cobrada a ficar mais tempo sentada. Isso para uma criança é um castigo, eu até diria. Nossa. Até então ela tinha espaço para correr, brincar, e agora ela tem que muitas vezes ficar sentada, obedecendo, né? Porque a proposta é outra, a cobrança é outra a partir que vai para o primeiro ano. Se não houve assim uma preparação, então, por exemplo, você está lá, você tem um professor só, e agora você vai ter 3, 4 ou 5. Não houve uma preparação assim, por exemplo, desses professores agora que vão receber a criança, mas também uma preparação de quem vai soltar a criança, né? Uma mãe que leva a criança pela primeira vez na escola. Ela tem que deixar, ela tem que estar preparada para chegar e tem que estar preparado o professor para receber. E aí, como é que não houve essa preparação? Eu tenho acompanhado que esse assunto já tem sido bem discutido, tanto que já é tema aqui do nosso programa, porque eles começaram a observar que alguma coisa não estava dando certo, tanto na questão de disciplina, de aprendizagem, né? Aí foi uma questão mesmo que, na prática, foram se observando os resultados, o próprio comportamento da criança. Inclusive, eu tenho contato com outras professoras também que lecionam no primeiro ano, que nós observávamos as mesmas dificuldades nessa questão, e que eu notava uma situação que também é importante para definir essa fase, né? Na educação infantil, a criança ela sempre trabalha em grupo. As atividades são plurais, geralmente as mesas são em grupo, as atividades são coletivas, tem muito trabalho prático. Passa para o primeiro ano, muitas vezes as carteiras são individuais, separadas, as atividades já são mais individuais e não coletivas. Então, algumas coisas começaram a ser pensadas, né, principalmente com os professores, que acabam tendo esse olhar, porque, na verdade, é ele que vai ter o contato direto com a criança todo dia, né? Então, já estão repensando outras propostas. Eu sei que escolas de educação fundamental, que já a brinquedoteca, né, muitas vezes não tem, por exemplo, um local que as crianças adoram frequentar numa escola é o parque, né? Geralmente no fundamental não tem, então a escola também não foi adaptada para receber essas crianças menores, mas já começou a repensar o que nós podemos estar mudando para auxiliar que a criança tenha essa transição de forma mais saudável. Exatamente. E, principalmente, também, uma coisa que nós também não podemos deixar de esquecer, que não é só a questão também do lado dos professores, da escola e da criança, é a família. Né, que a família também tem uma ansiedade muito grande, que a criança vá o quanto antes para o primeiro ano, que já saia alfabetizada. E não é bem assim. Né, é todo um processo. Há uma cobrança da família. Sim. Eu acho que equivocada. Depende, acho que de várias situações. Não dá para generalizar, né? Porque eu noto que inclusive muitas famílias já exigem que a criança saia alfabetizada da educação infantil, né? Inclusive uma coisa que me preocupa demais. Vai alfabetizar no útero. Uma coisa, porque a educação infantil, bem ou mal, está. Se deixar, a criança já sai da maternidade assinando o nome. Que a educação infantil ela não pode ser muito assim apenas conteudista e apostilada. Hoje eu noto crianças com apostilas com 1 aninho já, né? É um excesso de conteúdo, excesso de papel. Não que isso não seja importante, acho que tem momentos certos. Ela não tem essa maturidade ainda. Justamente. Aí o que acontece? Que quando a criança chega no segundo, terceiro ano, ela já está cansada de escola, né? Porque já é dado tanta atividade, tanta cobrança. Inclusive, eles precisaram até disciplinar a questão de avaliação. Né? A avaliação na educação infantil ela é mediante relatórios, né, relatórios descritivos da criança, mas sem caráter de estar retendo ou estar discriminando a criança. É mais a questão mesmo do desenvolvimento dela. Então, nós teríamos que ter, Nelice, pelo menos, eu diria, pelo menos um semestre que fosse essa transição de não provocar essa violência contra a criança. Ela está saindo do mundo ainda ela está com o pé no mundo da fantasia, aliás, com os dois, né? E aí estamos convidando ela a tirar um pé do mundo da fantasia para o mundo da realidade, quando ainda, biologicamente, psicologicamente, intelectualmente, ela ainda não está preparada. Mas isso já está acontecendo, essa fase de amenizar essa transição? Que atividades são feitas hoje com esses professores que vão receber essas crianças?
Eu observo que os professores que lidam com essas crianças, eles acabam tendo sensibilidade para isso, sim. Né? Tanto que acabam adaptando o conteúdo, acabam adaptando a rotina da criança, muito com a questão do lúdico, de histórias. Mas há uma cobrança também com a questão de conteúdos, de avaliações, de sondagens, que fase da escrita aquela criança está. Né? Então, nisso não tem como fugir. Teria que ter uma coisa acima do professor, que seria uma mudança mesmo curricular. Os próprios projetos da escola para trabalhar também teriam que ter um olhar para um olhar mais sensível, né, para essa antecipação, e, inclusive com as famílias. Né? Porque, como eu até comentei, é uma cobrança, se no primeiro ano a cobrança existe, essa cobrança já está vindo até da educação infantil. No primeiro ano ainda é maior ainda. Que a criança, o quanto antes, já saia alfabetizada. Muitos já têm uma cobrança que a criança já chegue, inclusive, no primeiro ano alfabetizada. Né? Só que, no primeiro ano, muitas vezes, eu mesma recebi alunos que estavam ingressando na escola pela primeira vez. Eu recebi alunos que até vinham de outros países. Agora nós estamos recebendo vários também. Imigrantes, né, inclusive, né, bolivianos, famílias sírias. Então, é uma miscigenação mesmo. Haitianos, né? Angolanos também. Angolanos. Até numa das escolas que eu trabalhei, veio um garotinho que era refugiado do Talibã, mas era na educação infantil. Né? Então, a escola tem que considerar toda essa diversidade. Né? Então, numa sala de aula, você vai ter aquele que já está lendo, escrevendo, até produzindo texto, e aquele que ingressou a primeira vez. Né? E acaba sempre sobrecarregando o professor. Né? Pois isso na hora de incluir, acaba se excluindo. Né? Serrano? Então, agora a gente... Olha, o professor de Moreira sempre fala isso, né? Tudo deságua na escola, né, professor? Tudo cai para a escola. Até refugiado do Talibã, né? Famílias sírias, bolivianos, talvez nigerianos, né? Bom, mas a gente daqui a pouco prossegue com essa sensacional conversa entre dois mestres aqui, e vamos falar um pouquinho também, para você que é mestre, sobre o Congresso Conhecer. Né? Temos o Congresso Conhecer que vai ser no Espírito Santo de setembro, está se aproximando. Entra no site lá, veja a programação, se prepare, programe a sua viagem. Já está lá, olha, programação no site. Você vê lá e você vai então poder planejar a sua viagem. E olha aí, já temos alguns palestrantes, como César Nunes, Pilar Lacerda, Daniel Godri Júnior, Cláudio Moura Castro, professor Luiz Marins. Vai vendo aí, tem muita coisa. Olha, são 13 simpósios e 29 palestras, gente. Que maravilha! Entre lá no site congressconhecer.com.br ou entre no Facebook do Congresso Conhecer, se atualize. E aguarde quem é daqui da região de São Paulo, que teremos o Congresso Conhecer no segundo semestre, também em São Paulo. Então, todo mundo pode aí cuidar da sua formação continuada muito bem, ok? E vamos então voltar a essa sensacional conversa, né? Aí sobre essa história toda das crianças, e a professora até falava aí sobre essas salas onde tem um que já está alfabetizado no primeiro ano, outro que está entrando na escola. E ela me falou, na nossa pré-entrevista também, professora, de classes da educação infantil mistas, com crianças de 2 anos, de 4 anos. Como é que é isso? Complicado. Complicado mesmo, porque há uma questão de acomodação da demanda, né, principalmente na faixa etária do 0 aos 3 anos, nós sabemos, né, que há uma demanda que as vagas não conseguem atender, né, um problema mesmo de questão pública, de política pública. Só que isso se resolve construindo mais escolas e não superlotando salas de aula. Escola não é depósito de criança. Né? A qualidade vai interferir, sim. Isso daí nós sabemos muito bem. Quem tem em casa, que é mãe de 1, 2, 3 filhos, já sabe como tem que se equilibrar e se desdobrar em não sei quantas para dar conta. Imagina numa sala de aula, então, né, no caso, as salas de educação infantil com 35 alunos. 35 alunos. Né, a sala, assim, uma questão de Alice, demanda. eu vou mandar um recado. Eu não aguento, eu ouvi isso, eu não aguento. Eu vou mandar um recado direto. Mas direto para quem é responsável? Não é só para os governos, não. É uma mensagem direta a nós que somos professores, aos pais, aos alunos, aos filhos, todos nós que estamos pela educação nesse país.
É impossível se falar numa educação de qualidade quando tem uma realidade dessa, quando, na verdade, nós deveríamos ter em sala de aula de 15 ou, no máximo, 20 crianças e tendo ainda na sala de aula 2 educadores. 2. E esses educadores, principalmente quando são mulheres, eu repito, eu vou repetir isso 1 milhão de vezes. Uma mãe, ela trabalha de manhã, trabalha à tarde, e chega em casa, ela tem a terceira jornada de trabalho para cuidar do marido, para cuidar da casa, para cuidar do filho. E vocês querem dizer que isso é uma democracia, que isso é uma educação de democracia? Não é. A nossa sociedade é extremamente machista, porque quem sai prejudicado lá no fundo, na sala de aula, é exatamente o quê? A criança, que não é assistida devidamente quando ela precisa. E quem é que vai receber essa bronca? A educação. O professor não está preparado. Coloque-se no lugar dele antes de fazer e tomar esse tipo de posição, senhores governadores, senhores políticos, senhores empresários, todos nós. Não coloco só vocês na berlinda, não. Nós também. Eu faço a minha parte, façam a de vocês. E, professora, o professor Dirceu Moreira agora fez valer a voz firme e experiente dele, que, infelizmente, como temos outros educadores do mesmo naipe dele, eles falam, mas a coisa demora um pouco, né? Parece que a coisa demora. Como é que o professor se vira para cuidar de tudo isso que ela falou agora há pouco? Classes mistas de faixas etárias, classes com alfabetizados ou não? Fazem milagres. Na prática, não é fácil mesmo. Na prática, mesmo porque nessa faixa etária, somente os menores, em 6 meses, a criança apresenta muitas diferenças de uma para outra, né? E na mesma sala de aula, lidando com as diferenças naturais que já existem, mais as questões de idades diferentes, né? Que são as chamadas salas mistas, onde há crianças de faixas etárias todas juntas, né? Uma questão mesmo de acomodação de demanda. Eu sei, inclusive, que em alguns países isso é até visto como proposta pedagógica, como a criança que aprende com outro no grupo. Mas isso em salas com, no máximo, nem 10 alunos. Nem 10. Com uma outra proposta pedagógica, com uma outra realidade que não é a nossa. Né? De repente, manda ele questão, fazer. Quem tem essa proposta, quem tem essa ideia maluca, coloca na sala de aula, deixa ele tomar conta de 25 crianças lá e conseguir fazer uma educação de qualidade. Não, acaba comprometendo. As nossas propostas, Milice, são muito bonitas. O que se tem de proposta de projetos pedagógicos no Brasil, inclusive a inclusão em todas, elas são muito bonitas. O que nós falamos é muito bom, mas o como é feito é que desemboca, vai cair exatamente, deságua dentro da sala de aula com o professor. Justamente. É o professor que tem que responder por tudo isso. Falando diretamente, é o professor que paga o pato, porque ele acaba sendo criticado. Muito do fracasso acaba recaindo nas costas do professor. Né? Só que a realidade é outra no dia a dia. Né? E, mesmo assim, eu noto uma categoria que hoje não é fácil ser professor. Né? Hoje, quem acaba seguindo essa profissão mesmo é porque tem algo a mais, que não é uma profissão mesmo que motiva, tanto em questões salariais, fora as dificuldades. Tanto que, infelizmente, uma coisa também que me entristece é o alto índice de adoecimento de professores na nossa carreira. Né? Professores que acabam adoecendo mesmo, aí depois não sabe por que o professor ficou doente. Né? A outra questão também, alguns professores acabam exonerando, saindo, desistindo da sala de aula. E nós já estamos, inclusive, uma das questões que acaba comprometendo mesmo a questão da educação é a falta de profissionais. E essa falta de profissionais ainda não começou ainda a aparecer, a desistência de deixar de ser um professor vai começar a aparecer, sabe quando, Anise? A hora em que o professor estiver trabalhando somente numa escola. Porque hoje não apareceu ainda a falta de professores, por quê? Porque um professor leciona de manhã numa escola, à tarde numa outra, ele está ocupando o lugar de mais 2. A hora que isso acontecer, vai verificar que é uma grande mentira. Nós estamos com uma defasagem muito grande da falta de professor. E aí você falou da questão da doença, né, então, da medicalização dos professores, da saúde. As pesquisas de algum tempo atrás mostram aí 48% do índice de professores com problema de estresse. É óbvio, está claro dentro daquelas coisas que eu falei, e mais ainda, desassistido como ele é em tempo de uma escola que nós chamamos inclusiva, e se for colocar ainda agora a escola de período integral. Porque não é a quantidade, né? Eu acho que é uma questão de qualidade. E a escola jamais vai substituir a família.
né? A escola tem um papel mesmo social importante, nós sabemos disso. Eu até vou além, eu acho que a escola precisava repensar um pouco o seu papel, estar reavaliando, porque muitas vezes nós temos um modelo de escola muito arcaica para uma geração muito antenada, com muita informação mesmo, né? E a escola segue aquele padrão mesmo, de disciplina, de lousa, de professor, de conteúdo, de prova, né? Mas é uma questão mesmo acima, que nós temos que repensar, que a escola ela tem que ser um ambiente que a criança goste de estar lá, que ela seja feliz, porque ela vai passar uma grande parte da vida dela. E não adianta falar, nós precisamos da escola, né? Acho que, inclusive, é a escola que vai salvar o país. Se o país quer ser, de fato, uma pátria educadora, vai ter que começar mesmo no chão da escola. Valer, né? E na educação infantil, inclusive. Agora vamos lá, Serrano. Isso, então, olha, a conversa está muito boa, né? Nós estamos aí com 40 minutos de programa, estamos indo para os 10 minutos finais. Vamos falar da Ravan agora, para a gente se restaurar, né? A Ravan está desde 77 fornecendo alimentação de primeiríssima qualidade, com ótimo atendimento. E você tem na Ravan salgados, bolos, salgadinho que beleza, tibe aí, olha, né? Tortas, aquelas massas para você guardar, massas recheadas ou não, massas frescas, né? Para você ter de reserva, ou então para você se socorrer quando vier aquela visita agradável e importante de repente na sua casa. Olha que maravilha. A Ravan tem 3 lojas na Grande São Paulo. Vila das Mercês, Ipiranga e Vila Santa Catarina. Mas você pode também entrar no site lá e fazer a sua encomenda para receber em casa aqui na Grande São Paulo. Entre lá no site da Ravan, né? Obviamente é ravan.com.br, e também no Facebook. E você vai adorar tanto a qualidade da alimentação como também do atendimento. E agora aqui, nós estamos aí na reta final, estamos terminando o programa. A gente tem uma máxima aqui, professor, aqui, entrevista boa, o tempo voa, né, professor? E aí vocês estão levantando umas coisas aí que daria um outro programa, né? Na verdade, porque a senhora está falando que a escola era antiquada, né? Arcaica. Ela não acompanha mais a velocidade do nosso tempo, que é muito veloz. E as crianças estão lá na frente, né? Com essa quantidade imensa de informações. Professor, o que fazer? Olha, eu acho que primeiro aí até eu quero que a professora disse complemente isso que você tocou na questão da parceria da família. Está na hora, já passou da hora de que realmente nós, pais, que devemos atuar de uma forma, de uma parceria com a escola, de um processo de corresponsabilidade. A atuação da família junto à escola, automaticamente, isso muda o status quo que nós temos hoje em termos de educação. Porque o pai, ao ir à escola, não apenas para reunião pedagógica, não é para ir lá para conhecer a escola, para saber dos professores, para saber do trabalho, participar, saber como é que vai o seu filho, acompanhar, a gente vai tomar uma outra posição e diminuir essa carga, esse peso que recai sobre o educador, que é um ser humano tanto quanto nós, pais, que queremos cobrar. E nisso, eu lhe pergunto, que sugestões você daria aos pais que estão te ouvindo nesse momento, de como eles podem ajudar e diminuir essa carga, esse peso de responsabilidade com relação ao seu filho na escola? Eu acredito que para a educação ser de qualidade é indispensável a participação e colaboração das famílias. Sem isso, o ensino acaba não fluindo mesmo, né, porque acaba sendo uma mesma criança que tem uma família, que frequenta uma escola, e ambos nós queremos o bem dessa criança. Eu também sou mãe, também acompanho do outro lado também essas angústias, essa correria de querer estar mais presente, né? Só que há maneiras que nós também podemos colaborar em casa, inclusive, né, eu oriento que qualquer dúvida, que às vezes começa pequena, qualquer situação que às vezes não for agradável, ou até para elogiar também, eu acho que é importante, né? Que isso acaba sendo muito gratificante para o nosso trabalho, que as famílias marquem uma reunião, conversem com a professora dos seus filhos. É importante essa participação. Quando tem reunião na escola, eu percebo ansiedades das crianças. Minha mãe vai vir, meu pai vai vir, ou, de repente, a avó que cuida da criança, né, ou um tio, uma tia. Né, e como eles cobram essa presença, que eles sabem que a família vai estar lá por eles, que eles são importantes para a família. E em casa, inclusive, também há várias situações, né, que a família também pode colaborar, sem criar aquele estresse, aquela ansiedade.
né, que seriam dicas simples, que é jamais comparar a criança com o irmão, com o vizinho, com os outros coleguinhas da sala. A criança é única, a criança tem o seu momento. Às vezes, até irmãos gêmeos que são criados juntos, né, estudam na mesma escola, apresentam muitas diferenças. Então, cada um vai ter o seu ritmo, a sua maturidade. Não adianta querer comparar, jamais xingar ou agredir a criança, seja fisicamente, nem pensar, com palavras também. Né, ofender, você é isso, você não é aquilo, porque aquilo que a criança vai vivenciar na primeira infância, ela vai levar para o resto da vida. E se em casa não estão acreditando nela, como ela mesma vai ter uma autoestima valorizada, né? E colaborar também com as atividades de escola, na lição de casa, de repente é um momento de interação, quer dizer, ajudar na lição de casa, né? Fazer a lição de casa. Isso. Bem lembrado, bem lembrado. Eu até vejo com os meus alunos, né, eu percebo, o professor acaba sabendo, bate o olho, quem fez a lição? E a criança, né, começou a olhar, minha mãe ajudou. Ah, sim. Quando diz a mamãe ajudou, porque a mamãe que fez. eles sabem, mas aí você vê que não é a letra da criança, a mãe eu sei que às vezes quer fazer aquilo, acha que está ajudando, mas não é dessa forma, né? É perguntar como foi o dia da criança na escola. Eu acho que é ter esse diálogo, né? O que hoje as famílias não dialogam. Né? Hoje é cada um no seu tablet, no seu smartphone, no seu celular, e não há diálogos mais entre as famílias. Então, é importante ter esses momentos de conversa para a criança mesmo estar falando como foi o dia dela, o que ela aprendeu, o que aconteceu de legal, o que aconteceu de ruim, porque eles falam de tudo mesmo. Né? Geralmente, eles contam também o que os outros fizeram, mas é um momento de troca. E eu acho que, como eu disse, assim, esses diálogos também são importantes, né? A participação das famílias e principalmente, né? Acho que é respeitar o ritmo da criança. Acho que respeitar o ritmo do filho. Muito bom. Realmente, né, você colocou bem. É. Aí estão, gente, as dicas. Eu achei muito legal que você está falando exatamente. Porque não basta a gente também criticar ou falar, é dar as sugestões. Eu acho que aquilo que você passou é o mínimo que uma família pode fazer. E se ela fizer isso, que é o mínimo, ela já fez 70% da participação dessa família em corresponsabilidade com a escola, né, Liz? Que parece que são coisas simples, que todo mundo vai fazer, mas na educação, tanto acho que na educação dos filhos, não tem uma receita de bolo, não tem um manual, né, uma cartilha que se segue, que tem que ser desse jeito. Não nasceram com cartilha. Não vem. E as crianças de hoje, eu percebo que são bem diferentes das crianças de 10 anos atrás. Né? Hoje as informações são muitas, hoje as crianças são extremamente contestadoras, tudo elas questionam. Isso dá trabalho para o pai, porque tem que ter diálogo, não aceita o não pelo não. É outra geração, outra realidade. Né? Porque antes eram gerações que eram educadas apenas para obedecer. Sim. Né? Com olhar, né? Bastava um olhar, a gente já sabia, já entendia o recado. Né? Entendi o recado. Muito bom. Serrano. Bom, nós estamos aqui felicíssimos com essa maravilhosa demonstração aí de ideias, de propostas para pais, para educadores, né? Dadas pelos nossos dois professores aqui. Agradecemos demais a presença da professora Lenice. Foi tão pouco tempo para tanto conteúdo, mas a gente depois tem outra oportunidade com certeza, né? Professora, agradecemos demais a sua presença. Podemos passar o seu contato aí, para a gente quiser continuar com certeza, essa sim. Conversa com a senhora? Eu acho ótimo, sim. Como nós falamos na escola, a roda de conversa. Opa! Então, olha, pessoal, Nelice Pompeu lá no Facebook, né? Nelice Pompeu no Facebook. E no e-mail é nelice, @sti, S de sapo, sti.com.br. Fácil, né? Então, Nelice Pompeu no Facebook, Nelice Pompeu, aliás, nelice.sti.com.br. Professor Liceu Moreira, alguma novidade sobre essas próximas viagens ou não vai plantar árvore agora? Vou plantar árvore de novo. Viajo sexta-feira para Alagoas. Estarei em Major Teodoro, acho que é lá no interior de Alagoas, e depois volto para a capital, para Maceió, lá junto com... Lá eu vou pela Ápice e em Maceió eu vou estar pela empresa do meu amigo, o professor e doutor Otônio Veríssimo. Aí lá, já cheguei lá e aí volto no domingo, estou voltando. Então, pessoal de Alagoas,
fiquem atentos, né? Professor Moreira, por aí, vocês vão ter esse brilho aí dele ajudando a educação de Alagoas. Pelo brilho. E olha, a professora Nícia vai conhecer algo agora, diferente, que é o seguinte. Professor Dirceu Moreira, qual a nossa frase que sempre fecha o nosso programa? A frase nossa que fecha o nosso programa, dedicada a você, grande educadora, Nellice, o homem não é sábio porque ele sabe. Ele é sábio porque ele ama. Professor Henrique José de Souza, e vou dizer para você, e realmente você demonstrou aqui, e eu te acompanho pelo Face, vejo a sua dedicação, a sua luta pela melhoria da qualidade do ensino. Continue assim, porque existem aí pelo Brasil afora muitas delícias, muita gente trabalhando e buscando da mesma maneira. A educação não precisa de crítica, pode até se criticar construtivamente, mas depois apresentar sugestões, das quais você aqui demonstrou de que a família pode ajudar bastante. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, e essa frase ficou em tua homenagem hoje. Muito obrigada. E nós então agradecemos vocês que nos acompanharam em mais esse programa, onde a educação esteja a principal. Mande suas sugestões, mande suas frases, seus vídeos, suas fotos, para missioeducar2012@gmail.com, e esperamos vocês aqui no Missão Educar na próxima segunda-feira. Até lá. Muito obrigado.